O despertar da consciência. Capítulo 3. Os 4 estados de consciência. Para poder entender o que é despertar da consciência e por que é necessário despertar, temos que definir e analisar os 4 estados nos quais pode estar a consciência. Primeiro, sonho, eicácia. Segundo, vigília, pistes. Terceiro, autoconsciência, dianoia. Quarto, consciência objetiva, nous, fúria. 1. O primeiro estado da consciência, chamado sonho, é o que tem as pessoas quando seu corpo físico está em repouso, ou seja, quando se vai dormir. É o estado mais baixo da consciência, onde em realidade não existe controle. Poderíamos dizer que em lugar de consciência, geralmente há inconsciência, sonho infra-humano, barbárie, crueldade, etc. É um estado passivo no qual as pessoas passam 1/3 de suas vidas, e muitas vezes mais. A palavra eicácia vem do grego ikasia e significa suposição, conjectura, e é algo hipotético, especulativo, confuso, difuso, assim como são os sonhos da maioria das pessoas. É um estado subjetivo. 2. O segundo estado da consciência é o mal chamado estado de vigília, já que essa palavra indicaria que a pessoa está atenta, vigilante, como a palavra o diz. Porém, sem dúvida, o que em geral ocorre é que quando a pessoa desperta de seu descanso, de seu sonho físico, segue sonhando, com a diferença de que neste segundo estado, agora a pessoa tem os olhos abertos. Este segundo estado de consciência é o que a pessoa dedica a outra parte de sua vida. A primeira é a dedicada a dormir fisicamente, a estudar, trabalhar, ir ao café, conversar com os amigos, estar com a família, educar aos filhos, olhar televisão, sair para passear, falar e fazer política, ter sexo, navegar na internet, ir de férias, fazer a guerra e matar-se uns aos outros. Este é o estado que a gente chama de vigília, o que parece um paradoxo, porque nesse estado não existe uma vigília ou atenção consciente, simplesmente se continua sonhando acordado. Este estado corresponde com todos os processos raciocinativos, opiniões, crenças, hipóteses, dogmas, fanatismos, etc. A palavra pistes é grega e se traduz como fé, crença. Neste caso, a acepção justa é a de crença. E quando alguém acredita em algo, não tem certeza de que isso seja assim ou de que seja verdadeiro. O comum das pessoas normalmente vive nestes 2 estados de consciência e rara vez logra passar aos 2 superiores. Durante o sonho do corpo físico, o ego, envolto em seu corpo de desejos, perambula pela região molecular como sonâmbulo sonhando, e ao voltar ao corpo físico, ao regressar ao estado de vigília, o
os sonhos continuam dentro do indivíduo. As pessoas vivem sonhando, trabalham sonhando, morrem sonhando e acreditam equivocadamente que estão despertas. 3. O terceiro estado de consciência, chamado autoconsciência ou recordação de si, é esse estado no qual, como a palavra o diz, a pessoa recorda a si mesma. Tem consciência de seu próprio ser. A palavra dianoia também é grega, diania, e significa intelecto, inteligência, juízo, criatividade. Diz o V.M. Samael que este estado se manifesta como sintetismo conceitual. Não é normal que uma pessoa se localize neste estado. Em geral, isso acontece em raras ocasiões na vida, em forma de escassos flashes, e só se pode conseguir em forma mais ou menos permanente através de treinamentos especiais, através de certas disciplinas. O terceiro estado de consciência advém de maneira natural em certas circunstâncias importantes de nossa vida, como por exemplo, o instante de perigo, a primeira vez que uma mãe vê a seu filho, um momento de muita felicidade, momentos em que a consciência se ativa naturalmente devido a que colocamos muita atenção ao evento e dessa maneira aparece a recordação de si, fazendo que não esqueçamos nunca mais esses fatos. Aqui está a explicação do porquê, no transcurso dos anos, não recordamos muitas coisas que vivemos. Vamos esquecendo os detalhes, os nomes, as datas, os lugares, as pessoas. Isso é porque não estava presente o terceiro estado de consciência, e ao estar mais ou menos adormecidos, essas experiências vão se perdendo pouco a pouco, até que às vezes desaparecem completamente. Se você não acredita, querido leitor, o que estamos dizendo, podemos fazer neste momento uma pequena prova, um pequeno teste. Acaso recordamos todos os nomes e os rostos de todas as pessoas que foram companheiros de classe na escola primária? Se a resposta é negativa, alguém poderia dizer que isso se deve a que a memória é infiel. Porém, a explicação exata é que a memória pode registrar por tempo indefinido aquilo que lhe interessa. E quando algo lhe interessa verdadeiramente, se põe atenção. E quando se põe atenção, se pode provocar ou conseguir o terceiro estado de consciência, a recordação de si, que é o que permite que a memória registre um acontecimento, um nome, uma data, um rosto. Quando conhecemos pela primeira vez a uma pessoa, olhamos o rosto com atenção, detidamente, em detalhes. O V.M. Samael nos diz que a recordação de si se produz quando relacionamos corretamente nossa consciência com o meio ambiente e com o nosso corpo físico. Neste estado, temos consciência do que acontece no mundo exterior, no meio ambiente e, ao mesmo tempo, temos consciência de nós mesmos, de nosso corpo físico, do que somos, de nosso ser. Neste estado se percebem as coisas, os fenômenos, o mundo exterior e o mundo interior de uma maneira nova, completamente diferente a como estávamos acostumados a perceber as coisas
nos dois estados de consciência inferiores. Se abre um mundo novo, um mundo real, mais intenso, mais vivo, mais mágico. Por isto que estamos dizendo, o mestre Guia escreveu um livro que se chama A Vida é Só Real Quando Eu Sou. Então, enfatizamos uma vez mais que a recordação de si, o terceiro estado de consciência, a autoconsciência, se consegue relacionando corretamente a consciência com o meio ambiente e com o corpo físico. O que queira despertar deve aprender a lembrar de si mesmo, a sentir seu corpo, sentir sua existência, a não esquecer de si mesmo. 4. O quarto estado de consciência, chamado Nous, ou consciência objetiva, ou o estado de Turiya, podemos dizer em forma clara e sintética que é a consciência objetiva desperta. É interessante analisar que em grego moderno a palavra nous se assinala o significado de mente, porém que em grego antigo o significado desta palavra é as forças espirituais do homem que o ajudam a perceber a realidade e a processar seus dados. Na filosofia hinduísta, o estado de Turiya indica o estado da consciência pura, do conhecimento puro, a experiência da verdade última, da iluminação. Neste estado, a pessoa conhece a realidade tal como é, a verdade, e ali existe clarividência objetiva, polividência, iluminação. O quarto estado representa no homem um estado de existência completamente diferente. É o resultado de um desenvolvimento interno e de um longo e difícil labor efetuado sobre si mesmo. É o estado dos grandes mestres guia da humanidade, de um Jesus o Cristo, Buda, Moisés, Hermes Trismegisto, Moria, Couto, Rumi, etc. Por último, é interessante observar que para passar de um estado de consciência a outro, não se podem fazer saltos bruscos ou grandes. Se deve ir subindo desde um estado ao que lhe segue imediatamente, até chegar ao estado superior. Não se pode passar do primeiro estado ao terceiro, ou do segundo ao quarto. Temos que ir passando por cada degrau de escada da consciência. Do estado de sonho, podemos passar ao de vigília. Do de vigília, podemos passar ao estado de autoconsciência. E do estado de autoconsciência, podemos passar ao estado de consciência objetiva. O terceiro estado de consciência seria como uma fotografia instantânea do quarto estado. Para compreender um pouco mais profundamente o que é a consciência objetiva, ou quarto estado de consciência, podemos dizer que quando se consegue estabilizar de maneira permanente no tempo o terceiro estado de consciência, quando se logra acumular uma série contínua de terceiro estado de consciência, se produz o quarto estado da consciência objetiva, que seria um estado de autoconsciência permanente e ampliado que dá à pessoa que o consegue a iluminação.